Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje, no lugar da análise retrô, vamos montar mais uma seleção fictícia, que também não deixa de ser uma brincadeira retrô, inclusive dando crédito a quem merece. Eu vi esse tipo de brincadeira lá no Polêmicas Vazias, do Bruno Formiga, da TNT Esportes. Eu que sou muito fã dele, inclusive lá no canal dele foi uma sugestão, né, de uma das pessoas que assistem o canal, que também sugerem tema de vídeo para eles. Eu decidi também trazer essa brincadeira para cá porque eu gostei muito do exercício, que é montar uma seleção de ídolos dos 12 principais clubes do Brasil, os 12 grandes, os 12 com maior torcida. Vocês sabem de quem a gente está falando, né? Os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo, os gigantes, os 2 gigantes de Minas Gerais e os 2 gigantes do Rio Grande do Sul também. Então vamos lá fazer esse exercício. Não pode repetir jogador do mesmo time, beleza? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se já é inscrito, muito obrigado. Se é novo, espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários e sua sugestão de tema para próximos vídeos, beleza? Então vamos começar aqui a nossa seleção. Todo mundo sabe que essa seleção aqui é Pelé e mais 10, então o Santos já tá gasto, beleza? Pelé, que é um dos maiores, se não o maior, para muitos, para quase todos, né? É unanimidade que é o maior jogador da história do futebol mundial. No Santos tem 2 títulos mundiais, 2 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros, 10 campeonatos paulistas e 3 títulos do Rio São Paulo. Ele que jogava de ponta de lança, de segundo atacante, às vezes até de falso 9. Mas vamos montar aqui a seleção do goleiro até o último dos atacantes para ver em que posição vai jogar o Rei. Mas o Santos aí já está usado, não pode então mais jogador do Santos na nossa lista, beleza? Vamos lá. No gol eu fiquei muito na dúvida entre Rogério Ceni e Marcos. E aqui a minha opção não vai ser por quem é melhor entre eles dois, mas estrategicamente para poder usar um outro ídolo do clube que não é, né, o goleiro no caso que eu vou usar, ou seja, Marcos Palmeiras e Rogério Ceni do São Paulo. Optei então por usar o Marcos, que é um gigante da história do Palmeiras, 2 títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores ganhando e a outra também sendo muito importante na campanha, além de uma Mercosul, uma Série B, quando ele tinha a oportunidade de sair do Palmeiras, ele era o titular campeão do mundo com a seleção brasileira e ficou, além de 4 campeonatos paulistas, é muito ídolo do Palmeiras, o goleiro Marcos. Então, a partir de agora, não vale mais jogador do Palmeiras, beleza? E pode jogador de São Paulo, porque eu não escolhi o Rogério Ceni. Inclusive, na lateral direita eu poderia usar o Djalma Santos, do Palmeiras, poderia usar o Cafu, do São Paulo, mas eu optei pelo Carlos Alberto Torres, que aqui poderia estar como jogador do Santos, poderia estar como jogador do Flamengo, do Botafogo, mas ele está aqui como jogador do Fluminense. Inclusive era o time que ele torcia, era o time pelo qual ele começou a carreira e o time pelo qual ele foi tricampeão carioca. Então optei por ter o Carlos Alberto Torres como jogador do Fluminense, ele que é o melhor lateral direito que o Brasil já produziu. Ainda que não tenha sido no Fluminense que ele viveu o auge da carreira, se você for montar uma seleção de melhores jogadores da história do Fluminense, a lateral direita tem dono, e esse dono é o Carlos Alberto Torres, beleza? Na zaga, 2 campeoníssimos com seus clubes. Elias Figueroa, chileno do Internacional, 2 títulos brasileiros, ex-campeão gaúcho, ele que como zagueiro tem 3 bolas de prata e ainda 2 bolas de ouro, né, como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é raríssimo na sua posição, um dos maiores ídolos da história do Internacional, com certeza. E ao lado dele, Mauro Galvão, que poderia estar aqui como ídolo do Inter, ídolo do Grêmio, do Botafogo, mas vai estar aqui representando o Vasco da Gama. Mauro Galvão, que pelo Vasco foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul e ainda tem 2 vice-campeonatos mundiais, um exemplo ali de liderança, de tranquilidade, era um dos melhores da sua posição na sua geração. Então, com certeza, acho que até o Vasco foi o clube que ele viveu o auge da carreira, mesmo já tendo chegado muito experiente. Acho que tá bem entregue aí essa zaga com Figueroa e Mauro Galvão, hein? E completando o time na lateral esquerda, eu poderia escalar o Sorin como jogador do Cruzeiro. Mas acho que ele não é tão ídolo do Cruzeiro, acho não, né? Tenho certeza. Quanto o Nilton Santos é do Botafogo. E eu poderia usar o Sorin para poder guardar o Garrincha, né? Pelo Botafogo, mas vamos de Nilton Santos.
que divide aí esse posto de maior ídolo da história do Botafogo, né, com o próprio Garrincha, e é muito difícil um jogador dessa posição ter essa idolatria, o cara que dá nome ao estádio, o cara que tem mais jogos com a camisa do Botafogo, ele que tem pelos títulos mais importantes, né, com a camisa do Botafogo, 4 campeonatos cariocas e 2 títulos do Rio-São Paulo, ele que é bicampeão mundial também com a seleção brasileira, uma infinidade de torneios internacionais, né, que na época também o Botafogo disputava. Então nossa lateral esquerda fica com o Nilton Santos, do Botafogo, inclusive o único clube que ele jogou na carreira. Abrindo nosso meio campo com o Fred Rincon, um colombiano, pelo Corinthians, ele que foi campeão paulista, bicampeão brasileiro e tem também um título mundial, que ele foi inclusive o capitão do time. Infelizmente a gente perdeu o Rincon recentemente, né, nesse ano, um grave acidente aí de carro, que Deus o tenha, conforte a família aí do Rincon, mas com certeza ele marcou a época como um dos maiores gringos da história do futebol brasileiro, talvez o maior da história do Corinthians e um dos principais ídolos dessa posição dentro do futebol brasileiro. Então tá bem entregue aí também a posição de volante pro Rincon. Mais à frente no meio, vamos de Zico, maior ídolo da história do Flamengo, com certeza, né? 7 títulos estaduais, 4 brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial. Zico que é rei, é o Pelé dos rubro-negros, né, do Flamengo. E ao lado dele, Raí do São Paulo. A gente guardou ali, não escolhemos o Rogério Ceni, nem colocamos o Cafu na lateral direita para poder colocar o Raí. Eu confesso aqui que num rabisco eu coloquei o Rivelino do Fluminense e o Cafu do São Paulo na lateral direita, mas acho que a troca foi bem feita, né? O maior lateral direito da história do futebol brasileiro, representando o Fluminense, e um dos maiores ídolos do São Paulo, ele que talvez não seja tão grande quanto o Rogério Ceni, mas pô, o cara tem 5 títulos paulistas, 1 brasileiro, 2 Libertadores e 1 Mundial, marcando os 2 gols do Mundial, né, contra o Barcelona. O Raí é muito ídolo do São Paulo também. E aí chegamos ao ataque. Se temos um volante, 2 meias atacantes, o Pelé vai ficar como um desses atacantes. E a companhia dele vai ter Renato Gaúcho, o maior ídolo da história do Grêmio, ele que tem 2 campeonatos gaúchos, 1 Libertadores e 1 Mundial como jogador, fora toda a idolatria que ele teve como treinador. E também o Reinaldo do Atlético Mineiro, possivelmente o maior ídolo da história do Galo também, o Pantera Negra, que foi heptacampeão mineiro com a camisa do Atlético. Então assim a gente fechou o nosso 11, mas claro, ainda falta um representante do Cruzeiro. Mas vamos fechar aqui o 11 e repassar o time. Goleirão Marcos do Palmeiras, Carlos Alberto Torres do Fluminense na lateral direita, Figueroa do Internacional e Mauro Galvão do Vasco na zaga, Nilton Santos do Botafogo na lateral esquerda. Fred Rincon é o nosso volante, Zico do Flamengo e Raí do São Paulo são os 2 meias, e no ataque Pelé do Santos, Renato Gaúcho do Grêmio e Reinaldo do Atlético Mineiro. O nosso técnico é Vanderlei Luxemburgo, representando o Cruzeiro, principalmente na temporada 2003, uma temporada perfeita, tríplice coroa, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e a primeira edição de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, conquistada com 100 pontos. Naquela edição foram 24 clubes e com certeza aquele é um dos maiores times da história do futebol brasileiro, e o Luxemburgo, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro também. Então acho que essa missão aí foi bem cumprida, e a nossa seleção aí de ídolos do futebol nacional, com 11 ideal, mais o treinador, com os 12 principais clubes do Brasil, está aí escalada. O que você achou aí do meu time? Monte a sua nos comentários. Eu sei que é muito tentador, e por isso quando eu vi esse vídeo lá no Polêmicas Vazias eu decidi fazer a minha. Eu não poderia deixar de fazer a minha, dar aqui os meus pitacos. Acho que ficou um time bem forte e bem viável, né, para poder jogar vários dos maiores ídolos da história dos clubes, né? Renato no Grêmio, Reinaldo no Atlético, Zico no Flamengo, enfim, vários dos principais jogadores, né? Nilton Santos tem potencial para ser o maior ídolo do Botafogo, Raí do São Paulo, o Marcos do Palmeiras também. Então o time tá muito bom, e fora o Rei Pelé, né? Nossa santidade, digamos assim, né? Nossa Vossa Excelência, melhor dizendo. Então tá convidado aí você também a fazer a sua nos comentários. Cornetar a minha também, que eu sei que vai ser de prática. Muita gente prefere não montar a sua, mas cornetar do coleguinha, mas cornetem aí com respeito, beleza?
Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas e até a próxima!